Sim, é possível prosperar financeiramente, mesmo em tempo de crise. E uma coisa é fato, mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos por momentos de fartura e também de dificuldade na vida financeira. Haverá momentos em que teremos uma boa quantia de dinheiro e outros que lutaremos até mesmo para ter o básico para viver. No entanto, a Bíblia nos mostra pelo menos 4 princípios que podem nos ajudar a passar por esses momentos de forma mais tranquila. Mas, para que isso aconteça, precisamos aplicar algumas lições com disciplina e principalmente sabedoria. Acompanhe esses princípios nesse vídeo. Princípio número 1. Não se engane, os tempos difíceis poderão surgir em algum momento. Ter uma boa fonte de renda que nos traga estabilidade financeira e que nos proporcione tudo o que queremos, geralmente nos deixa muito otimista, e isso pode ser prejudicial, pois o otimismo faz com que nos esqueçamos de que os dias difíceis chegarão. E talvez você me pergunte, então o que eu preciso fazer para não ser pego de surpresa? E a resposta é: seja como José da Bíblia. Esse homem de Deus sabia que os dias difíceis viriam e por isso disse a Faraó: depois virão 7 anos de fome, e então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Isso está em Gênesis 41:30. Saber que os dias difíceis surgirão uma hora ou outra faz com que sejamos mais prudentes em nossos gastos, no modo de administrar o nosso dinheiro. É comum gastarmos mais dinheiro do que precisamos quando vivemos dias de abundância, não é verdade? Mas isso pode nos levar a um sofrimento maior quando a fonte seca. Então, reflita: como é que eu posso me preparar para a chegada de tempos difíceis? Princípio número 2. Trace uma estratégia bem definida para encarar os tempos difíceis. Quando a época das vacas magras chegar e desequilibrar a sua vida financeira, o que você fará? Como você reagirá se perder o emprego, se o seu salário for reduzido ou se o seu negócio vender menos do que em tempos de bonança? José sabia exatamente o que fazer para enfrentar os dias de luta. Ele sabia que era preciso pensar sobre isso enquanto tudo ainda ia bem, para que a futura crise não tivesse um impacto tão negativo na vida do povo egípcio. Ele disse: o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo, que, sob controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá para reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Isso está em Gênesis 41:34-36. Veja, para prosperar financeiramente, mesmo em tempos de crise, você precisa traçar uma estratégia bem definida e, principalmente, possível de ser realizada para te guiar nos bons e maus momentos. De nada adianta ter um plano e não segui-lo, não é mesmo? José apresentou uma estratégia grandiosa a Faraó: reservar 20% de toda a colheita do Egito durante anos de fartura. Essa era, com certeza, uma estratégia muito inteligente, mas não era nada fácil de ser colocada em prática. Onde Faraó guardaria tanta comida? Certamente teria que construir grandes celeiros de estoque. Além disso, foi necessário fazer o povo economizar, o que não deve ter sido nada fácil. E, acima de qualquer coisa, foi preciso manter o foco na administração dos recursos que entravam. Quanto colhemos neste mês? Quanto vamos precisar para suprir as nossas necessidades? Quanto iremos guardar? Onde podemos cortar gastos desnecessários? Saber administrar é um dos princípios para vencermos os tempos difíceis antes que eles cheguem. Princípio número 3. Faça uma poupança. Se você gasta mais do que ganha, se gasta boa parte do dinheiro em coisas desnecessárias e em dívidas com facilidade, então você certamente passará por problema em tempo de crise. O livro de Gênesis nos mostra que José usou o princípio da poupança para resolver o problema do Egito durante a época das vacas magras que eles iriam viver. Poucos dão valor à poupança, mas ela é muito importante. Então, poupe o máximo que você puder. Não importa se é 10 ou 20 reais por mês, mas guarde. O que você poupar hoje poderá suprir as suas necessidades amanhã. José definiu que o Egito poupasse 20% de tudo que colhia. E esse é o número perfeito.
Se você conseguir poupar 20% do que ganha, em 5 meses terá o equivalente a 1 mês de salário. Isso fará muita diferença quando os tempos de crise vierem. Então, faça da poupança algo importante em sua vida. Princípio número 4. Não seja uma pessoa relaxada. A fartura faz com que as pessoas fiquem mais relaxadas na administração do dinheiro. E José, mais uma vez, nos ensina algo importante: não sermos descuidados com os nossos ganhos. Mesmo durante 7 anos de vacas magras vividos com o povo do Egito, quando os celeiros já estavam cheios por causa da poupança que ele fez, ele não deixou de trabalhar e aumentar os seus ganhos. Veja, assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Gênesis 47:20. Aprenda de uma vez por todas: aqueles que são prudentes no tempo da fartura vencem a crise e conseguem prosperar financeiramente mesmo em tempos de crise. Enquanto isso, aqueles que são relaxados com seu dinheiro perdem o que juntaram por causa da imprudência e da má administração. Então, tenha a responsabilidade com o que você ganha, pois somente assim você poderá vencer os tempos de crise, como também pode ajudar o seu próximo. Queridos irmãos, vamos ficando por aqui. Esperamos que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Até a próxima. Deus abençoe.